Sejam todos bem-vindos a mais um programa de TV para elas aqui da Rede Sul. E este programa tem o objetivo de compartilhar informações sobre o universo feminino, moda, tendência, bem-estar, autoestima. Vamos falar sobre livros e muito mais. Este programa tem o apoio e está sendo gravado aqui na MicroOffice, o Centro de Eventos e Negócios. Então, se você está buscando um lugar para fazer aquele networking e também aquela reunião com toda a estrutura necessária, venha conhecer a MicroOffice aqui em Porto Alegre. Este programa também tem o apoio do NUME, do Núcleo das Mulheres de Negócios da Associação Comercial de Porto Alegre. E você, gostou da nossa vinheta? Ela foi produzida e idealizada pela Conteúdo Ativo. Eu deixo aqui meu beijo e meu agradecimento para Mari Gonçalves e para o Ricardo, os realizadores e criadores dessa vinheta. E como você sabe, todo programa a gente vai aqui declamar um poema ou ler um texto. E se você quiser que o seu poema ou o seu texto seja lido aqui no nosso programa, entre em contato conosco no nosso Instagram e envie pra gente que a gente vai lê-lo aqui. Hoje, o nosso poema foi enviado de Brasília pelo Stefan Kossobudzki, um poema sobre verbos. Ser, não mais que participar de um todo. Tem-se a felicidade de criar e é, nos fatos, enxergar a arte. O cotidiano não é mera coincidência no papel. Poetar. Transcender a consciência e num dique aportar, onde a sociedade aguarda uma resposta. É uma redoma não viver e das mudanças o ar respirar. Conhecer. Modificar o velho e o obsoleto destruir. Mais que pura a intacta ciência, a reunião de tudo que sabes e admira. Criticar. Como se fosse só fazer, sem conseguir imaginar que no final da estrada existe uma parada, onde reina o nosso pensar. É livre sentir, e o poder real é escrever numa folha em branco. Viver, nada além do virtuoso sentimento, mas também intensa razão e pura, intelectualidade presa à flor da pele. Se for um sonho, simplesmente, é frágil. Se for agir, é humano. E se for humano, é puro e verdadeiro. Em verdade, não basta poetar. Sem ser, criticar, conhecer, deve-se, isso sim, unicamente viver. Muita gratidão, Stefan. Estamos iniciando o programa para elas neste bloco incrível com a nossa convidada maravilhosa, ela que é escritora de um livro sobre competências e a gente vai saber mais sobre esses livros, sobre competências, entender mais. Ela é pós-doutora, ela é CEO da Brock Delphi Educação e também comentarista do programa Movimento Empresarial, que sempre fala sobre livros, dando dicas para empresários, para profissionais, que eles possam sempre desenvolver da melhor forma a atividade deles. Seja muito bem-vinda, Vera Brock. Olá, Ana Paula, uma boa tarde a todos.
É uma satisfação enorme estar no programa Elas, né, para elas, e eu tenho absoluta certeza que é uma grande audiência esse programa, com o dinamismo, com o sorriso da Ana Paula, esta mulher dinâmica, poderosa, proativa, que nos inspira muito, uma mulher que está conectada com o mundo da informação, da comunicação. Então, me sinto muito privilegiada por estar aqui, Ana Paula. A honra é minha de ter aqui neste programa a Vera Brock, ela que sempre contribui com muitos conhecimentos e é uma leitora assídua, além de escritora deste livro espetacular. Vera, eu gostaria que tu falasse mais sobre o seu livro, Competências para o Administrador, já que a Vera é administradora. Sim, Ana Paula, minha formação é em administração e depois, durante a minha formação, eu fiz doutorado em economia, pós-doutorado em educação. E foi exatamente no pós-doutorado que eu me inspirei a escrever este livro, Competências para o Administrador. Um enfoque para o saber ser e o saber fazer. É que na vida, nas nossas vivências e experiências, a gente percebe o quanto o homem precisa ser humanizado e o quanto nós precisamos humanizar também. Então, em função disto, o saber ser e o saber fazer está intrínseco às atividades do administrador, né? Então, eu me inspirei e fui buscar nos autores, né? E aqui tem uma boa de uma referência, são muitos livros que consultei na época, e a gente traz um questionamento, né? Será que o administrador, logo após a sua formatura, consegue se colocar no mercado de trabalho? Então, isto é um questionamento que nos levou a buscar conhecer os programas curriculares das instituições de ensino, né, das universidades, das faculdades, dos centros universitários. E lá, conhecendo os projetos pedagógicos, a gente percebe que muitas vezes ele está desconectado com as necessidades de mercado. Então, eu acredito que a gente oferece não só para o acadêmico, para os profissionais, para os gestores, mas também para as instituições de ensino superior, uma referência, né, do livro, que a gente foi buscar também conhecer as diretrizes curriculares definidas pelo MEC, e a partir de então deste conhecimento a gente elaborou uma matriz curricular como uma proposta pedagógica para modificar as competências para o administrador. Vamos entrar nesse contexto de competências, Vera, mas antes você entrou num assunto muito importante, que é as competências do profissional. Ler é uma competência e contribui para a melhoria da atividade profissional? Com absoluta certeza, Ana Paula, ler é uma condição essencial para os profissionais, para os gestores, principalmente para o nosso administrador, que precisa estar, vamos dizer assim, com todos os processos e os procedimentos, né, técnicos, e também a ciência, né, porque o livro é uma ciência. Eu acredito que nós precisamos ler sempre. E eu trago na minha memória, desde a adolescência, esta minha paixão pela leitura, uma paixão pelos livros. Tanto que no programa Movimento Empresarial, a gente instiga que o empresário se inspire na leitura e no procedimento técnico, né, para que ele possa fazer uma excelente gestão, para que ele possa acelerar os seus negócios e ele possa ser uma pessoa que inspire na qualidade dos procedimentos de gestão. Vera, e aí eu vou te fazer uma pergunta sobre o momento que você escreveu este livro.
Quando você escreve um livro, e isso eu falo até mesmo, eu vou fazer essa pergunta até mesmo para que as pessoas que estão escrevendo os livros possam inspirar. Você fica ali imaginando, projetando o que as pessoas que vão ler aquele livro vão sentir, vão pensar, como é esse processo de escrever e pensar como o outro vai se sentir no momento que você está escrevendo. Realmente é instigante a tua pergunta. É um questionamento que a gente realmente, quando nos inspiramos, apesar de que o meu livro ele é oriundo de pesquisa científica. Então, na pesquisa científica, a gente até pode projetar alguns resultados. Contudo, este resultado que a gente alcança, a gente pensa, a gente fica imaginando como ele será lido e como será aceito, né? Principalmente que escrevi para gestores e os gestores de universidade, que é um público bem preparado, né? A gente pensa que haveria críticas, né? Porque isto faz parte do escrever, do inspirar-se, porque nem todos pensamos iguais. Imaginava, são quase 12 bilhões de pessoas no planeta pensando diferente. Com certeza vai haver críticas, né? Mas eu estava bem preparada para isto, como estou até hoje, né? Então, as competências para o administrador me instigaram a refletir muito sobre o que seria importante para o mercado de trabalho hoje. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas escrevem aquilo que gostam e faz parte do processo. Mas é importante também a gente entender qual o objetivo de que estamos escrevendo. Por que estamos escrevendo? A gente está escrevendo para a gente ler ou a gente está escrevendo para o outro ler? Temos que justamente equilibrar esse processo de eu escrevo aquilo que eu gosto, mas o que eu vou escrever, o que o outro pode entender, como o outro vai absorver aquelas informações que eu estou escrevendo, não é isso, Vera? Com certeza, Ana Paula. Eu até lembrei de um livro que eu iniciei a escrever, que eu pensava, este livro é para todo aquele passageiro num aeroporto que fica 3, 4 horas esperando, né? Então, eu vou escrever para ele, eu quero que ele ria, quero que ele sorria muito quando pegar o meu livro. E eu fiz esta experiência. Eu chamei uma sobrinha, vem aqui, leia. E não disse o objetivo. Quando ela leu uma página, mais ou menos, ela caiu em gargalhadas. E eu pensei, essa experiência valeu. Realmente, ele pode ser editado para o leitor de um aeroporto. Realmente tem livros como este das competências, que ele tem o fundo da ciência, né? As competências exigiram pesquisa científica. Contudo, tem aqueles outros que a gente gosta de escrever, né? Que a gente se sente um pouco poeta, que se inspira na madrugada e que quer ver o outro sorrindo, né? Também temos essas inspirações, Ana Paula. Obrigada pela pergunta, foi incrível. Sim, nós que escrevemos e gostamos de escrever, sempre pensamos esse equilíbrio entre um livro de conhecimento técnico, que é baseado em pesquisa, que é para levar informação e conhecimentos baseados nestes estudos, e os livros a qual a gente muitas vezes quer compartilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente até imagina como as pessoas vão se sentir ao ler aquilo que a gente está escrevendo com muito carinho, sempre com muito carinho, né, Vera? Agora eu vou fazer uma pergunta sobre as competências, né? A gente está aqui falando desde o início da nossa entrevista sobre as competências para o administrador e toda a pesquisa que a Vera fez referente a isso. E eu vou perguntar, Vera, o que são competências? As competências estão voltadas para o saber fazer, né? Como a gente já tem a formulazinha da competência, o chá. né? Competências, habilidades e as atitudes. Começa por aí, né? Depois tem uma série de outros que eu fui buscar. O que são as competências cognitivas? Que o saber ser tem que estar preparado para produzir estas competências, né? Para que ele possa ser desafiado de forma emocional.
né? Então, a inteligência emocional está apropriada na competência cognitiva, né? Enquanto que outras, né, têm uma competência mais técnica, né? Por exemplo, o estudo da logística, ela é muito técnica, mas como eu vou trabalhar com a logística? Como eu vou oferecer esse trabalho? Ela está apoiada na competência mais cognitiva, que são dos valores, das atitudes, né? E aí a gente poderia ficar horas e horas discutindo sobre as skills, né? As skills hardware e as skills software, né? Então, isso aí é os nossos desafios de quem estuda, né? Buscar sempre aprofundar os modelos e as competências, né? Estar com a Vera e ouvir a Vera é sempre essa aula muito gostosa, que a gente agrega muitos conhecimentos e a gente passaria aqui por muito tempo ouvindo ela falando sobre isso, que sempre agrega a nossa vida, tanto como pessoal quanto profissional. Mas Vera, o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Pois não. Muito obrigada. E eu vou deixar uma mensagem. Que os gestores empresariais observem os seus colaboradores, observem as competências deles, os valores que muitas vezes está escondido. Então eu desafio os gestores empresariais a ser um visionário, olhar o futuro, olhar o seu colaborador, olhar para dentro da sua empresa com a sua gestão, seja usando modelos, né, de gestão, os instrumentos e os recursos para poder inovar, né? Que ele se desafie sempre para que a sua empresa tenha vida. Sempre eu informava aos meus alunos, a empresa é como um ser social, ela precisa ter vida e o empresário tem que ter esta preocupação, que ele leia muito mais, que ele compre livros, que ele dê de presente para os seus amigos, para os seus colaboradores, mas que faça suas leituras sempre, ok? Muita gratidão, Vera, e você continue conosco que terá mais para elas, para você. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção.
fresca ao lado, criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta aqui no bloco do programa Para Elas na Rede Sul de TV. E a nossa convidada, a Priscila Oliveira, ela é fotógrafa. É uma fotógrafa incrível. Eu já tive o prazer de ser fotografada pelo olhar dela. E ela consegue, sim, gente, nos deixar muito tranquila para que as fotos alcancem aquele objetivo que a gente quer. Tem muito a ver com o nosso objetivo e ela consegue elevar a nossa autoestima para que a gente faça as nossas fotos muito maravilhosas. Mas, além dessa profissional maravilhosa que a Priscila Oliveira é, eu trouxe ela para ela trazer uma fala que eu ouvi em um dos eventos que eu participei junto com a Marta Sarmento do Sou Empreendedora, onde ela conversou conosco sobre a importância dela ter buscado conhecimento, o autoconhecimento, para desenvolver a autoestima para ela atuar na vida profissional dela. Priscila, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar para os telespectadores que estão nos assistindo. Gratidão pelo convite, gratidão a todo mundo. Prazer, eu sou a Priscila de Oliveira. Eu tenho 34 anos, trabalho há 14 anos como fotógrafa e num processo de desenvolvimento. Meu foco sempre foi infantil e o momento onde eu me descobri, eu comecei a fotografar mulheres, agora mais no empreendedorismo feminino, puxando para esse lado também, para o meu lado, né, profissional aí, para mim tá evoluindo cada vez mais nessa parte também. Priscila, eu comecei aqui a introdução falando sobre a tua fala, que foi tão sincera. Ela deu o depoimento dela referente a essa questão da autoestima. E aí eu te pergunto, como foi esse processo para ti de primeiro se perceber que estava com a autoestima baixa e depois de buscar uma forma de você sair desse sentimento de baixa autoestima e você perceber também que isso estava atrapalhando no seu profissional?
Então, foi um processo onde a vida vai levando a gente, né? Às vezes a gente não se identifica, não se percebe, e ao acontecer da vida, isso foi me mostrando que eu precisava mudar. E graças a anjos, né, que Deus coloca na nossa vida, eu conheci uma mentora, e aí, através do curso dela, foi aonde eu me descobri. Mas, inconscientemente, eu já vinha nesse processo, no momento onde eu mudei a minha vida, eu peguei e botei tudo no carro, fui morar em outro estado, fiquei um tempo sozinha, eu tive que me conhecer. Quando eu voltei, né, conheci ela e fiz o curso, e aí eu comecei a me lapidar, a entender, a buscar o que estava precisando mudar. E nisso fez muita diferença, né, na minha vida pessoal quanto profissional. E hoje estou aí, cada vez mais buscando, né, tá trabalhando com mulheres, ajudando elas a ver que a gente é bonita como a gente é. Algum comportamento específico te chamou mais a atenção para que você pudesse perceber que a tua autoestima estava baixa? Eu ficava muito isolada, eu não era de conversar, que hoje já acontece bastante, né, que hoje eu já converso demais. Eu sempre fui muito, muito tímida, muito reservada, tanto que eu tenho um relato de uma cliente minha que virou minhas clientes, se tornam minhas amigas, né, eu tenho cliente há mais de 10 anos, e uma das minhas clientes, né, que me conheceu antes do processo e depois, ela disse assim, Pri, quando tu chegava nos eventos, tu fazia parte da decoração das crianças. A gente não te percebia. Hoje, quando tu chega chegando. Hoje a gente te percebe, porque mudou o teu jeito de agir, mudou o teu jeito de se comunicar. E isso me deixa feliz, porque eu vejo que as outras pessoas também estão percebendo a minha mudança. Quando você está fotografando as mulheres, o que chama mais atenção para você perceber que aquela pessoa que está sendo fotografada tem uma autoestima baixa, e o que você faz para contribuir para que ela se solte mais, para que as fotos venham a alcançar aquele objetivo que ela está buscando? Sim. Normalmente, né, quando as pessoas são tímidas, é mais difícil de elas irem buscar o ensaio fotográfico. Então, eu reconheci muito isso nas minhas amigas, né, nas minhas clientes que foram se tornando minhas amigas, e aí eu dizia assim, vamos fazer foto? Não, até que um dia eu chegava assim, hoje a gente vai fazer foto. Levava ela na minha amiga que fazia maquiagem, levava ela para fazer o cabelo, eu dizia, vamos passear, vamos tirar uma tarde das amigas. E aí eu fazia fotos, e ela dizia assim, nossa, como eu tô me sentindo linda, como eu tô bem, nossa, olha as fotos. E ela dizia assim, mas eu não sei fazer pose, eu relaxa. E aí numa conversa descontraída, né, em técnicas que eu fui desenvolvendo e aprendendo durante o tempo, eu vou fazendo a pessoa se soltar, relaxa, pegando o jeito dela. Porque a gente para de um jeitinho, tem gente que para do outro, então pegar essa essência e transmitir através da foto. Olha só que interessante. Mas para que você possa perceber aquele momento que nem sempre é tão favorável para aquela tua cliente, vamos falar assim, no momento das fotos, é preciso também que você esteja atenta, né, aos mais sutis detalhes. E muitas vezes nós profissionais, ao executar as atividades, não damos tanta importância à comunicação não verbal, né? E aí a gente perde esse feeling de perceber que talvez aquela autoestima daquela pessoa não esteja tão alto, e que talvez, se a gente tenha conhecimentos referente a como melhorar o humor do outro, ou contribuir para melhorar o humor do outro, o sentimento do outro, a emoção do outro naquele momento, a gente consegue desenvolver o nosso trabalho de uma forma mais produtiva. É isso, Priscila? Sim, isso mesmo. Normalmente no início do ensaio, né, todo mundo chega meio tímido, principalmente quem não faz foto com frequência, né? Então, assim, na primeira vez, na segunda vez já é mais tranquilo. Então, na primeira vez é justamente isso. É o jeito que a pessoa para, é o jeito que ela sorri. Eu digo, relaxa, vamos dar uma respirada, daí respira fundo, aí a pessoa se solta. Isso ajuda muito. E a conversa, eu procuro ficar conversando ao natural, né? E durante a conversa fazer o clique. Então, às vezes eu pego fotos espontâneas, sorrisos espontâneos. E isso é muito bacana, assim. Em ver que quando a pessoa termina o ensaio, ela diz, nossa, foi muito tranquilo. Eu nem imaginava que ia ser assim. Então, isso é muito gratificante. E
Quais tipos de foto você costuma fazer? Somente em eventos? Porque eu te conheci fazendo foto nos eventos, gente, para mulheres, mas eu sei que você faz vários tipos de fotos. Então, eu iniciei no infantil, né? Eu faço desde a gestante ao newborn, que é aquele ensaio que o bebezinho tem dias, até o acompanhamento mensal. Mas pós-pandemia, a vida deu uma, né, modificada geral. Continuo fazendo isso, mas fui pro lado do empreendedorismo, dos eventos de empreendedorismo, né? Evento para empresas. No posicionamento de imagem, que é um ensaio totalmente focado para o profissional que quer ter fotos de qualidade para usar nas suas redes sociais, folders, divulgação, né, encardes. Então, ele é totalmente voltado, que nem eu digo, ele não é um book fotográfico, ele é um ensaio, porque é justamente isso, a gente tem que transmitir nas fotos aquilo que o profissional quer transmitir para o seu cliente, né? Então, desde evento infantil, evento de 15 anos, alguns casamentos, né? Quando é muito requisitado, eu até faço um pouquinho de tudo aí, onde envolva eternizar momentos, que é o meu lema. Então, para eternizar o seu momento, vou deixar aqui os contatos da Priscila abaixo para que você possa entrar em contato com ela e fazer aquelas fotos. Bom, o importante é a gente se sentir bem naquilo que a gente está fazendo, né? Ter o propósito, por que eu preciso tirar essas fotos? Porque todo o contexto durante esse processo das fotos, a Priscila tem técnica para poder te auxiliar a se sentir melhor. E aí onde entra essa questão da autoestima, para que essas fotos saiam lindas, né, Priscila? Sim, é justamente isso, né? A gente vai buscando, né? Tendo o foco do que tu queres. E aí, muitas clientes chegam em mim sem saber. Eu quero registrar os meus 50 anos. E vamos fazer uma pesquisa? Eu mando um briefing, pego umas perguntas. E a gente vai descobrindo o melhor local, as melhores fotos, para encaixar naquilo que a cliente procura. Porque tem clientes que chegam sem saber o que elas querem. Mas elas querem registrar aquele momento. E é muito importante. Porque eu deixei de registrar vários momentos da minha vida e hoje eu registro mesmo para ficar guardado na minha galeria, porque eu sei que lá no futuro isso vai me fazer vai ser muito importante para mim, porque no passado eu não tenho. Viu? Ter lembranças e ter boas lembranças, mais especificamente, é muito importante para que a gente lá na frente olhe para trás com um sentimento bom e com um profissional de qualidade. E você faz fotos, Priscila, somente em eventos externos ou você tem algum estúdio que você possa convidar as pessoas a fazerem as fotos contigo? Então, meu foco maior é em externo, né? Atendo profissionais no seu local de trabalho, mas tenho o meu espaço, que não chega a ser um estúdio, é o meu espaço porque é dentro da minha casa, onde eu também atendo, né, os profissionais e os meus bebezinhos lá. Então, eu atendo um pouquinho em cada lugar aí. E também a gente tem, né, uma ampla variedade de locais para locação, que isso daí vai conforme o perfil do cliente. Nós falamos aqui agora com a Priscila de Oliveira, essa fotógrafa que além de fazer fotos para que fique guardado aí para tua lembrança, para posterioridade, ela também faz um trabalho, um processo durante as suas fotos para que você se sinta bem, trabalho de autoestima, para que essas lembranças sejam boas, né, e com qualidade, né, Priscila? Sim, importante. Muita gratidão, Priscila, pela sua participação. Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal.
curtir é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Estamos voltando com o programa aqui com a Michele Zavadil. Ela que é consultora de imagem e a gente vai falar sobre moda e estilo. Por quê, né, Michele? A gente adora comprar roupas e a gente compra muito pelo olhar e pela emoção. Eu sou aquele tipo de pessoa que olho as roupas e quando eu visto não necessariamente fica bem pro meu corpo. Existem alguns perfis de gosto, existem alguns perfis de estilo que a gente muitas vezes podem ou não estar de acordo com o nosso gosto, ou até mesmo com o formato do nosso corpo. E olha, gente, não existe formato de corpo errado, né? Existem corpos. Mas traz um pouco pra gente sobre isso, Michele. A gente sempre fala aqui na Me Veste, né, que a gente tem que se vestir como a gente se sente bem, né? A gente não precisa seguir tendência, seguir aquilo que teoricamente é o ideal para a gente, porque o mais importante é a gente se sentir bem. Então, ao longo desses meus muitos anos aí de carreira na área da moda, a gente aprende a ter esse olhar, porque o nosso objetivo não é só vender roupas, né? O nosso objetivo é vender roupas com consciência, né? Como a gente já falou, e também pensando sempre em fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Então, a gente acaba desenvolvendo esse trabalho de consultoria de imagem para cliente, para que ela possa realmente sair com o look que vai fazer ela se sentir confortável, né? E existem sim tipos de corpos, existem sim estilos, né, predominantes. Então, a gente fala que a pessoa pode ter um estilo predominante mais romântico, predominante mais contemporâneo, predominante mais ousado, mais sensual, mas isso não quer dizer que ela seja só isso, né? Você vai ter um dia que você vai querer ir para o parque e você vai querer estar mais esportiva, você vai ter um dia que você vai acordar e vai querer estar mais sensual. Então, assim, isso é muito relativo. A gente não pode fincar uma bandeira e dizer eu sou assim, né? A gente tem momentos da vida e a gente também se transforma ao longo da vida, né? O corpo da gente muda, né? As mulheres, elas são mães, elas passam por momentos diferentes de carreira, de trabalho, que fazem com que esse estilo, essa maneira de se vestir vá mudando. Então, o importante é a gente sempre entender que a gente não precisa obrigatoriamente seguir uma tendência, mas que sim, é interessante a gente saber, se conhecer, né? Autoconhecimento é tudo. Então, assim, é muito importante a gente se conhecer, saber o que nos cai bem, qual é o nosso estilo predominante para conseguir jogar com isso da melhor forma. Então, eu vou aproveitar que eu tô com a Michele aqui e vou perguntar para ela por que, Michele, eu tenho um grande problema em me vestir, principalmente a parte de cima. Eu que gosto de roupas coloridas, eu nem sei se de acordo com a consultoria de imagem eu teria tanta possibilidade de cores quanto eu gosto de vestir, mas eu tenho um grande problema com cabelo vermelho, cabelo colorido. As pessoas que normalmente têm um cabelo colorido, o que você sugere para que elas se sintam melhores ou se vistam de alguma forma que estejam mais alinhadas? Como a Michele falou, não existe o perfeito de acordo com o que é dito na teoria. A pessoa tem que se sentir bem, né? Mas o que você sugere para mim que tem cabelo vermelho e eu tenho que tomar muito cuidado com as cores? Não só o cabelo, né? São vários aspectos que a gente precisa olhar, né, pra gente, que a colorimetria estuda isso muito bem, né? Que é realmente entender o cabelo, o tom de pele, a cor do olho, né? Tudo isso, se você tem uma pele mais quente, mais fria, aliado à cor do cabelo. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga pensar no que vai te cair melhor. Existem algumas regras básicas, assim, que a gente fala, tipo, se você tem um cabelo muito colorido, sempre tentar usar tons que não vão parecer que você tá com a mesma, que o cabelo que a roupa é uma continuidade do cabelo ou vice-versa, né? Então,
como você está hoje, né? Você está contrastando de uma maneira legal, assim, um tom mais claro, né? Não precisa necessariamente você usar só preto, porque o teu cabelo é colorido, não é isso, né? Mas você tá com uma roupa clara, com um casaco claro, mas que não briga com o teu cabelo, ele contrasta de uma forma positiva, com o teu tom de pele, né? Com o teu cabelo. Mas isso é um estudo, na verdade, que tem que ser feito caso a caso, né? Cada pessoa tem um tipo físico, tem um biotipo, tem um tom de pele aliado ao cabelo que vai indicar o que é mais adequado para ela. Sabe quando você vai numa loja de roupas e a vendedora vira pra você e fala assim: compra, ficou lindo! E nem você tá se sentindo bem com aquela roupa, mas isso acontece muito. Isso acontece no Me Veste, Michele? Não acontece assim, pela principal razão. Nosso projeto ele tem um propósito que é o consumo consciente, né? Então a gente não quer que a pessoa consuma por impulso, a gente quer que ela pense realmente antes de comprar e que ela compre de fato aquilo que ela vai usar por muito tempo. Então a gente não incentiva esse consumo desenfreado, a gente não acredita nele, a gente acha que as pessoas têm que consumir de forma consciente, sim, e pensar em comprar peças que elas vão usar de fato, né? Porque esse ciclo da moda, ele só funciona se for assim. Sabe por quê, Ana? Porque uma cliente que comprar uma vez aqui com a gente, por impulso, e depois não usar aquela roupa, ela não volta. Porque ela não vai se sentir confiante para comprar de mim de novo. Ela vai pensar, pô, ela me vendeu aquilo, mas aquilo não tem a ver comigo. Então eu não me sinto bem com as roupas que eu comprei naquela empresa. Então por isso que a gente incentiva a cliente sempre a comprar o que ela de fato precisa e o que ela de fato vai usar. Olha aí, gostou da dica? Michele, aqui existem várias franquias do Me Veste. Todas as franqueadas, as atendentes que estão pela loja Me Veste, você estava me contando que elas têm algum tipo de conhecimento, elas estudam, elas se desenvolvem para poder ter esse tipo de conversa com as clientes, não é? Exatamente, a gente tem um critério de seleção das nossas licenciadas, né, para que elas realmente tenham esse perfil vinculado à moda. Então, as nossas licenciadas de Pelotas, elas são consultoras de imagem, né, por formação. A nossa licenciada de Porto Alegre, as meninas tinham loja também online, então já trabalhavam com moda. Nossa licenciada de Canoas, ela é graduada em moda, né, uma designer de moda. Então, assim, são pessoas que já estudam essa área, justamente porque a gente quer que elas ajudem as nossas clientes a consumir da forma correta. E consumir da forma correta não é deixar de comprar, é comprar sim, comprar aquilo que tu gosta, aquilo que tu te sente bem. Sim, elas vão conversar sobre o seu perfil, sobre a cor do seu cabelo, sobre o formato do seu corpo, aquilo que fica bem para ti, isso é importante. E consumir também é saber de onde aquela roupa veio, para onde aquela roupa vai, porque com certeza existe também, porque o pessoal do Me Veste, eles são super criteriosos, e tem um critério que eu sei também referente a onde vocês vão fazer as compras das roupas do Me Veste, né? Exatamente. Na verdade, o Me Veste, como é uma plataforma de moda circular, né, as peças a gente não compra, né, a cliente manda pra gente, então, mas a gente tem um critério bastante rígido de curadoria, porque a gente quer que as roupas realmente não fiquem paradas. Não faz sentido eu tirar ela de um armário de uma cliente que está parada e deixar ela parada aqui na Me Veste. Não, ela tem que circular. Então a gente realmente seleciona roupas que a gente sabe que os nossos clientes vão gostar, né? Que são aquelas marcas desejo que a gente gostaria de ter no armário, mas que às vezes é muito caro, ou que às vezes você não consegue comprar direto na loja porque não é acessível para todos. Então a gente procura ter essas peças aqui e tornar elas acessíveis para todas as mulheres que queiram comprar. Então não se preocupa, venha no Me Veste, vem conhecer as roupas que tem aqui. As roupas são selecionadas com qualidades. Eu já comprei roupa aqui no Me Veste com etiqueta de roupa nova, porque sim, gente, a gente ainda compra roupas que a gente acaba não vestindo. E sabe essas roupas com etiqueta que vem parar aqui no Me Veste? Muitas vezes foram aquelas roupas que a gente estava comentando lá no início, que a vendedora falou para ti, vai, compra, tá lindo. E você chega em casa e não se reconhece naquela peça de roupa. Então, se você tem roupas em casa, então conversa com o pessoal do Me Veste, traz aqui para que eles possam justamente selecionar, fazer justamente esse acompanhamento dessa venda, desse direcionamento dessas peças de roupa.
Michele, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiro te agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo e dizer para todas as mulheres, não deixem peças paradas no armário, façam a moda circular, vistam novas histórias, né? O Miveste, essa é a nossa proposta, fazer com que você desapegue, vista novas histórias com novas peças e também deixe que outras pessoas contem outras histórias com aquelas peças que você não está mais usando. Olha só que incrível, Michele, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, fazendo esse programa, falando desse assunto que é tão atual e tão necessário que a gente possa falar. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora. Saiba, quinta-feira, às 15 horas, temos mais muitos assuntos e convidadas super especiais que são muito importantes nessa área, em cada tema que a gente está trazendo a cada programa. Gratidão e até logo. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Estamos iniciando esse bloco com uma pessoa muito afortunada. Ela, que é colunista do programa Movimento Empresarial, ela tem um quadro que fala sobre constelação familiar. E mais que especial, está aqui conosco no Para Elas, para também trazer mais conhecimento sobre essa área. A Cláudia Fortuna. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Para Elas. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada. Obrigada eu. É uma honra tê-la aqui conosco também, além da gente ter o prazer de estar com você no movimento empresarial, também tê-la aqui conosco. Para a gente é muito gratificante, principalmente para a gente falar dessa metodologia tão incrível, tão abrangente, tão extensa, que um programa só não vai dar para a gente entender, não. Mas a gente começa aqui passando algumas informações para que as pessoas se sintam mais próximas e busquem os profissionais de acordo com as necessidades e principalmente percebam, né, Cláudia, que tem a necessidade, porque se a gente não conhece sobre o assunto, a gente acaba não utilizando essa ferramenta que é tão maravilhosa. E vou perguntar para ti sobre a tua trajetória profissional, como que você chegou até a constelação familiar? Só Deus sabe. Não sabemos como que eu cheguei. O fato é o seguinte, a constelação ela veio para minha vida. E o Bert, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: ninguém faz um constelador, ele já existe. Apenas ele é lapidado. E eu já
quando entrei na coisa da constelação, realmente eu fui arrebatada. Eu não tive escolha, não foi uma escolha. Mas também tem uma coisa muito interessante, constelação não é uma profissão. Outras coisas, outras terapias podem ser profissão. Constelação é uma vocação. Ou tem ou não tem. E algumas pessoas, às vezes, confundem um pouco isso, porque a gente diz assim, as pessoas dizem, então não dá para trabalhar com constelação. Não, claro que dá para trabalhar com constelação, mas não dá para trabalhar só com constelação. E por que eu gosto de frisar isso? Porque quando tu faz um trabalho como a constelação, e ele te leva para um lugar tão amplo, que é lidar com questões de relacionamento, porque basicamente a constelação ela vem para lidar com os relacionamentos. E o Bert, até nas últimas coisas que ele escreveu, ele diz assim, que é uma ajuda para a vida. É muito mais do que qualquer terapia, ele é uma ajuda para a vida. Por isso que algumas pessoas vão dizer que serve para tudo que é coisa. E é verdade. E serve. Serve para o trabalho? Serve para ver relacionamento? Serve para empresa? Sim, serve para empresa, serve para o marketing, serve para a educação, muito serve para a educação. O que mais serve talvez até seja para a educação, porque todos nós estamos em formação até o nosso último suspiro. Então, eu já vou fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, você falou do Bert. Sim. Explicar para as pessoas quem é o Bert e o que ele tem a ver com essa questão da constelação sistêmica e também o que é a constelação. Bom, 2 perguntas nada fáceis de serem respondidas, mas assim, Bert Hellinger é a pessoa central, é uma peça central nas questões de constelação. Por quê? Porque ele foi um padre, que ele abandonou a batina, porque ele se deslumbrou com outras coisas e quando ele cresceu, ele não tinha mais como voltar para a caixinha que ele vivia. E ele foi se dando conta que existiam outras formas de ajudar, porque ele achou que através da batina ele ia conseguir ajudar. E ele ajudou muito e fez coisas grandiosas na África do Sul. Na África do Sul, ele sofreu uma influência sensacional do povo Zulu. Este povo é que praticamente alicerçou as questões que hoje as pessoas falam. As ordens de ajuda, as leis do amor, as ordens do amor, sim. Mas da onde ele tirou uma boa parte dessas referências? Das coisas ancestrais que o povo Zulu já trazia. Então, quando a gente vê, como assim, um alemão, porque Bert é alemão, vai para a África, é padre e volta com toda essa bagagem, o que ele vai fazer com tudo isso? Algo grandioso. Realmente algo que foi para todo o planeta. Por que eu digo todo o planeta? Porque hoje tem gente constelando lá na China. Hoje tem gente na África, hoje tem gente em Rio Grande, hoje tem gente em Paris. Por quê? Porque é algo que as pessoas precisavam. Então, quando tu me pergunta o que é constelação familiar, talvez seja a coisa mais difícil de se definir. O que eu recomendo? Vai assistir uma. Vai assistir, tire as suas próprias conclusões, não se deixe levar pelo que os outros digam, se deixe levar pelo que você sente, como você sente. Por quê? Porque quando eu defino constelação, constelação familiar é uma terapia. Não é uma terapia. Constelação familiar, então é um método. Não é um método. Por que não é um método? Porque ela não repete. Método é algo que eu aplico sempre dá certo. Constelação, cada constelação é única. Cláudia, mas eu constelei um assunto e aí eu vou constelar ele de novo. Primeiro que eu vou dizer, não deve constelar de novo. Porque é como se você tivesse encerrado uma semente do solo ali, plantou. A semente, se você for lá mexer, você é capaz de matar a semente. Então, quando você constelou, você fez isso. Você pegou uma sementinha e essa sementinha tem que ficar quieta. Mas quanto tempo? Para sempre? Porque agora ela cresce. Tu só vai regar. Agora não é mais tua tarefa. E isso também é bacana na constelação, que ela tira um pouco dessa questão de que eu preciso fazer algo. Eu já fiz algo quando eu constelei. Eu tomei uma decisão que não afeta só a mim, mas afeta o meu clã. E se é numa empresa, não afeta o meu cargo, afeta a empresa inteira.
Ah, mas de que forma? Normalmente de uma forma positiva. Às vezes, e eu gosto de dizer isso para não assustar ninguém, a pessoa vem constelar um assunto. Relacionamento. Relacionamento que mais se constela. Muito bem, e a pessoa se separa. Cláudia, eu me separei. Que bom, mexeu o campo. Agora, ou vai achar um novo amor, ou esse relacionamento vai voltar a dar certo, e as coisas vão fluir. Então, a maior prova de que nós temos que algo aconteceu é quando as coisas se mexem. Então... Olha só que maravilha. E como você atua? Qual a tua área de atuação? Normalmente as pessoas quando chegam para ti, chegam com que tipo de dúvida? Olha, as pessoas que chegam para mim, elas vêm de diferentes lugares. Eu atendo muita gente, por exemplo, do Canadá. Agora até tive em Montreal, né, que a gente tinha conversado um pouco sobre isso um tempo atrás. Fui ver os meus clientes lá pessoalmente, porque normalmente a gente só faz online, que também não interfere nada neste campo. Nada, o campus vai atuar igual. Mas o que acontece é assim, a pessoa chega com uma necessidade. Quando a pessoa vai constelar, eu não sei o que vai aparecer na constelação. Então eu não faço promessa de tipo nenhum. Não venha me dizer assim, eu quero que meu namorado volte para mim. Não sei se vai voltar, talvez ele até vá embora e corra. Ou talvez ele venha correndo, também já vi acontecer. Mas não é uma tarefa minha decidir o que vai acontecer. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu estaria interferindo. Eu apenas uso as técnicas, o conhecimento, toda a leitura que eu já tive, em prol da gente olhar o que tem ali. O que acontece muitas vezes? A pessoa vem olhar o relacionamento e vai para pai e mãe. Mas eu não vim ver pai e mãe. Bom, mas eu não tenho culpa, é o que tem força. Por quê? Porque a constelação ela vai para onde tem o nó. Ela não vai para onde eu quero, para onde a pessoa quer. Ela vai para onde tem o problema, onde tem força. E quando ela chega neste lugar de força e ela desata esse nó, ela não desata para aquele ali. Ela desata para aquele clã. Eu gosto muito de exemplificar. Então eu tive uma vez um caso de uma moça que veio constelar porque ela tinha 5 noivos. Era o 5º noivo que ela estava. E ela queria casar, ela queria ter filhos, queria casar. E aí ela me disse assim, Cláudia, eu quero casar. Tá bom, vamos olhar o que acontece. Constelamos, ok. Passou um tempo, ela me ligou furiosa. Eu tô braba, minhas primas estão tudo casando. Que bom. Mas eu que paguei a constelação. Pede para elas dividir o valor contigo. Acho mais do que justo, né? Ok, passou mais um tempo, essa moça veio constelar o quê? O nome do bebê. Porque ela já havia casado, estava grávida e queria ver que nome era mais adequado para aquela criança. Olha que coisa linda. Olha, que lindo. Cláudia, tu falou sobre uma questão do campo. Sim. O que é o campo? Isso eu adoro, porque eu tive a oportunidade de estar junto do Rupert Sheldrake, que é o papa do campo. Este campo que a gente fala, na verdade a gente abrevia, que nem a gente às vezes fala constelação e a constelação familiar. O campo é campo mórfico. Campo mórfico é o que molda, é o que dá, que contém informações. Então, quando a gente fala assim, vamos abrir o campo, não é que a gente abra de fato um campo físico. Este campo ele é parecido com o campo gravitacional, que a gente não vê, mas está ali atuando em todo mundo. E ele atua em todos, e não atua agora, não atua quando ele foi descoberto. Ele sempre esteve aí. Sempre, desde a primeira flor, as outras flores seguiram aquele exemplo da primeira flor. E aí tu vai dizer, então a gente está aprisionado nesse campo, porque se o campo é assim, então sempre vai ser assim. Graças a Deus, aí é que entra o Bert. Ele viu que nós podíamos alterar esse campo. Como? Constelando. Quando eu constelo, eu passo a ser a primeira do meu clã a fazer algo diferente. E sabe o que acontece? A partir dali, todos começam a fazer diferente. Então, quando eu constelo, eu atuo em 14 gerações para trás. Hoje é a informação oficial que nós temos da biologia. E 14 gerações para frente. Vocês entendem o tanto de gente, a constelação de gente que é isso? Quanta gente envolve? Então, uma constelação é um presente para a vida. E é o melhor presente. Então, se alguém tem dúvida aí, tá chegando o dia dos namorados, dá uma constelação para ele.
Já resolve, põe o cara lá nos trinques. Mas e o dia põe uma constelação. Natal, constelação, que melhor presente eu posso dar para alguém que vai mudar a minha vida? Porque se o meu namorado constela, muda a minha vida. Mas ele não vai ser mais meu namorado. Bom, então não era para si mesmo. Que ande a fila, como se diz por aí, mas ande em benefício de todos. Olha só que maravilha. Cláudia, o nosso tempo tá acabando. Por mim, eu ficava aqui te ouvindo bastante, mas eu vou pedir para você dizer onde as pessoas encontram a Cláudia para fazer as constelações contigo e deixar uma mensagem final. Bom, o que eu vou dizer é assim, constelação serve para todos, mas ela não é para qualquer um. Isso é uma coisa importante. Então, cada um tem que procurar o seu caminho e ver o que vibra, o que ressoa, o que fica bom. Onde me encontra? Cláudia Fortuna, né? Então, pode procurar Cláudia Fortuna. Aí vai ter ali o site, também pode procurar como constelador.com. E aí a gente tem uma página já de cursos online, e aí é só entrar no WhatsApp, já fala comigo, sempre que eu posso responder, já respondo rápido, e bola para frente. Cláudia, muita gratidão pela sua presença, pela tua participação, por compartilhar tanta informação conosco. Espero tê-la aqui mais vezes com a gente, porque esse tema é um assunto muito extenso, complexo, difícil de entender. Eu mesmo, quando pesquisei, eu encontrei terapia, metodologia, cada um vinha e falava de um jeito. Tanto que no início aqui eu falei que era uma metodologia, mas a Cláudia já me corrigiu aqui agora. Então, gente, precisamos aprender mais sobre isso. Gostaram dos nossos convidados, de toda essa conversa e de todas as informações que foram trazidas? Pois é, nosso programa tem muitas outras entrevistas lá no nosso canal do YouTube. No entanto, a gente tem outro encontro marcado, às terças-feiras, às 21 horas, no Movimento Empresarial. Lá a gente vai falar sobre negócios e muito mais com meu parceiro de bancada, o Rogério Bom. Até lá!